Bom, já começamos aqui a nossa aula de hoje, que vai falar um pouco da extração de quantitativos de um projeto para efeitos de orçamento. Essa é uma etapa muito importante, né? Mesmo a gente utilizando ferramentas do tipo BIM, a plataforma BIM, a gente precisa conhecer quais são os itens que a gente vai precisar tirar do projeto, né? Especialmente de infraestrutura, porque apesar de ter um projeto que tem desenhado uma viga baldrame, uma sapata, pilares, vigas, a gente precisa saber o que vai pegar aqui, o que a gente vai extrair. Então, esse conhecimento é importante, né? E as plantas não mostram as etapas que tem numa fundação. Aí é uma expertise de cada profissional, né? Se ele conhece obra, ele tem mais facilidade. Se ele não conhece, ele vai ter mais dificuldades. Ok? O que eu vou fazer assim? Vou fazer um exercício que eu fiz no período passado e funcionou bem e ilustrou bem que antes de a gente fazer a extração de quantitativos do projeto, eu preciso ter um projeto específico para a infraestrutura, que é o projeto de fundações, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um programa no AutoCAD aberto. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Eu vou sair um pouquinho dele e vou mostrar como que é o projeto de fato. É um projeto simples, que foi até objeto lá do meu livro, né, que é um estudo de caso. A gente fez um estudo de caso relativamente pequeno, um projeto pequeno, mas que engloba todas as coisas importantes para a execução de uma pequena obra. E está aí o projeto. Na verdade, é uma área de lazer, eu tenho uma cozinha, almoço e jantar, uma sala. Esse aqui é um projeto real, o cliente, o nome dele é João Fierro, e ele é terapeuta, essa aqui é a sauna que atende os clientes, aqui tem uma pequena sauna, uma unidade sanitária e tem a piscina. E ele, como terapeuta, atende, às vezes, muitos pacientes nessa piscina aí. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essa planta aqui, que é uma arquitetura básica. A gente coloca em cinza. Quando a gente faz um projeto de estrutura, a gente deixa a arquitetura por trás para lançar as estruturas, né? Ok? Então, o que eu fiz? O que eu vou fazer quando eu tenho já o lançamento dos pilares indicados aqui, tá certo? Tem esses pilares quadradinhos, que são pilares de madeira, tá certo? E esses mais retangulares são pilares de alvenaria, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer Vou abrir aqui, sobre os meus pilares, eu vou abrir o que a gente chama de brocas, né? Ok? Eu vou habilitar aqui as minhas brocas. Ok? E aí, o que eu fiz? Ó? Que é uma estratégia. Eu estou fazendo a mesma sequência que vocês deveriam fazer no projeto de vocês. Posicionar os pilares, na sequência, posicionar minhas brocas. Ok? Ficou claro isso? Que é a estaca. Broca ou estaca é a mesma coisa, tá certo? Qual a diferença de uma broca para uma estaca? A broca, ela tem diâmetro de 30, a cada 1 metro ela resiste 1 tonelada. Se for uma broca feita com uma hélice contínua, tá certo? A cada 1 metro de profundidade ela suporta 3 toneladas. E se for uma estaca, que é cravada, aí ela vai resistir muito mais, tá certo? Ok? Então vamos lá. Na sequência, eu já lancei todas as minhas estacas, ou brocas, no caso, é muito simples o projeto, minhas brocas. E aí, em seguida, eu vou fazer o meu baldrame. Vou lançar, aliás, baldrame não. Vou lançar a minha sapata, olha só. Olha aí. Ok? Então, eu lancei a minha sapata, que é um bloco, né? Sapato, um bloco, ele tem aí 50 por 50, aliás, desculpe, 60 por 60 por 50 de altura.
Essa sapata aí que a gente está lançando, né, o bloco, que é a interface entre a minha broca que está lá embaixo, a minha viga baldrame que vai entrar, ok? Então tá aí, lancei no desenho isso. Agora eu vou abrir aqui, vou lançar a minha VB, minha viga baldrame, ok? Aqui, a minha viga baldrame está aqui, ok? Tá aí? E aí vale a pena uma curiosidade importante. Ó. Se eu ampliar o desenho, você vê que a viga ela é maior que a largura da minha parede. Normalmente a viga baldrame ela é de 20, ok? Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Tá certo? Então tá aí a minha viga baldrame. Aí em seguida também eu vou lançar aqui, né, as minhas cotas, que é fundamental a gente cotar tudo isso, ok? Isso aqui essa aqui é uma referência que eu lancei aqui, que é uma área de influência, ok? Eu cotei tudo aqui, aí vocês viram que a cota aqui está exatamente o tamanho das vigas baldrame, vocês perceberam isso? Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber exatamente o tamanho de cada viga, ok? Vamos imaginar que eu não tivesse AutoCAD e fizesse no papel. Eu poderia pegar aqui um ponto central até o último aqui e ver o tamanho total. Né? Essas diferenças que aqui tem em função da interrupção da minha sapata, isso não influi muito lá no custo final. Lá. Mas aqui eu estou sendo mais rigoroso, estou pegando exatamente as distâncias que tem de cada viga. Ok? Vamos lá. Até agora sem nenhum problema, pessoal? Entenderam a lógica? Uhum. A lógica é, lanço a minha broca sob cada pilar que está alocado, depois eu vou lançar as minhas sapatas, tá certo? E você vê que tem uma distância aqui grande que não tem sapato. E por que essas duas aqui não têm sapatas? Porque são estacas de madeira, né? Elas não têm uma função estrutural forte, então elas são colocadas dentro de uma broca, só estaca, sem bloco, né? Porque tem uma viga importante aqui nessa distância aqui, ó. Tá certo? E também esse trecho aqui não tenho nenhuma, aqui nessas duas encontros não tem. Não, necessariamente, eu não preciso ter em cada encontro de parede, né? Tem um encontro de parede aqui, ó, vocês estão vendo aqui na minha mão. Eu não preciso ter uma estaca, né? Quem vai definir isso é o bom senso de vocês na hora de montar o sistema estrutural aí, ok? Aqui que a gente está fazendo é uma espécie de um pré-dimensionamento, né? Não tem cálculo. E aí vou responder outra pergunta para vocês. Essa sapata que eu tenho 60 por 60 e por 50 de altura, para uma residência convencional de 1, 2 e até 3 pavimentos, ela funciona muito bem. Ele é uma sapata de transição. O que vai suportar a carga é a profundidade dessa minha broca, tá certo? É a profundidade dela que é importante. Então, eu vou aqui em seguida abrir mais informações, que é todo o meu texto, né? E aí a gente tem aqui já marcada ó, a numeração das vigas, que é daqui, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, a sequência da numeração. E aqui também tem a indicação dos pilares, ó, tá vendo? Ó? PM, pilar de madeira, ok? Tá certo? Muito bom. Então tá aí, basicamente, vamos ver se tem alguma coisa que está fechada. Não tem. Então, olha, basicamente, o que vocês vão ter que fazer? Lembra que vocês têm, cada um de vocês tem um projeto. Vocês vão escolher o projeto da dupla que vocês fizerem e vão definir qual projeto é o melhor, o projeto que é mais interessante. E aí vocês vão ter que produzir esse trabalho, esse exemplo aí, ok?
Alguma dúvida? Não. Não, por enquanto não. Então tá bom. Então olha como que é legal, né? Então a hora que vocês lançam essa infra, né? E aqueles que têm até habilidade de fazer no CAD, seria ótimo. Mas não precisa. Eu vou mandar esse arquivo aqui em DW. Já mandei pelo Classroom, mas ele entrou como imagem, né? Não entendi. Vou mandar para vocês aí. Está criando um grupo aí a nossa ajudante de ordem, né? Nossa monitora. E aí vocês vão receber esse material e aí vocês podem pegar esses blocos. Não fica perdendo muito tempo, não, em redesenhar. É só pegar e se apropriar dessas coisas para o trabalho de vocês. Ok? Beleza? Ok, então eu vou parar isto aqui e vou abrir aqui. E vou abrir a minha aula de hoje. Um minutinho só. Vamos lá. Então, aqui agora começa realmente. Estão enxergando aí, pessoal? Não? Tranquilo? Aham. Tranquilo. Então, tá bom, olha só. Então, ó, esse é o desenho que eu fiz, né? E aí, o que é importante? Ó, isso é para vocês não esquecerem. A primeira coisa é somar essas linhas aqui, essas cotas no sentido horizontal e vertical. Somei tudo aqui, deu 53 metros. Esse é um número importante, a somatória dos eixos horizontais e verticais. Porque esta somatória vai ajudar vocês a levantar os quantitativos, vai ajudando na conta, na execução das contas, entenderam? Então, esse número a gente não pode errar. Porque se você erra esse número, você vai estar distorcendo o teu orçamento. Ok? Perfeito? Beleza? Beleza. Ok. Muito bem. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Bom. Ai, meu Deus do céu, peraí. Tá aí. Aqui que acontece? Depois que a gente fez essa parte, concretou, ficou esses dois tipos de vigas baldrames. Isso aqui é uma imagem para vocês verem como que é na obra, vocês devem ter visto em Cisca aqui, né? Aqui está uma fundação que não está enterrada e aqui está enterrada, ok? Tá certo? E aí vem a primeira conta que nós vamos fazer. Nós vamos calcular o volume de escavação, a terra que eu vou tirar dessa sapata. Então, eu tenho, no meu caso lá, 11 unidades. A vala minha é maior, ela tem 1 metro por 1 metro e 85 centímetros de altura. Por quê? O meu bloco, eu falei para vocês, tem 50 aqui. Está vendo? A altura dele é 50. Aqui é 5 centímetros de espessura de laço de concreto. Está marcado aqui, ó, 5 centímetros. Tá certo? E aqui o que acontece? A minha viga baldrame, ela tem altura de 60, que é essa parte achuriada aqui. Então, o que a gente faz? Uma boa técnica, eu deixo 30 enterrado e 30 para cima, porque normalmente o piso acabado da minha edificação é bom que ele fique acima do nível da rua, ok? Aí o que acontece? Aqui também em volta a gente faz a impermeabilização, ó. Vou fazer a impermeabilização e depois eu faço o reaterro. E aqui, ó, isso aqui está com esse pontilhadinho, a minha viga baldrame que está no sentido perpendicular. Ok? Então, o volume das sapatas escavadas é 9,35. Ok? Então, isso é importante. E aí, uma imagem de como a gente faz a escavação, eu posso fazer manualmente desta forma ou fazer mecanicamente com uma retro aqui, ó. Ok? Tá certo? E aqui eu tenho uma máquina que é a hélice contínua, tá? Ok? Então, acho que isso é importante. Eu vou dar uma minimizada, acho que até tem um
minuto só. Eu vou localizar aqui, deixa eu ver. Olha, esse aqui é um vídeo que eu vou passar para vocês. Estão vendo aí, pessoal? Tá abrindo. Olha aí, ó. Muito bem, né, pessoal? Vou fechar isso aqui, tá certo? Bom, então o que acontece? Essa máquina é uma máquina de esteira, vocês estão vendo aqui, uma máquina não é muito sofisticada, né? Tem máquinas muito mais sofisticadas, tem umas que, inclusive, você vai abrindo a hélice contínua e vai extraindo e ele já vai injetando concreto, né? Quando são profundidades maiores. Isso aqui é uma obra residencial, uma obra de médio porte, tá? E aqui nessa imagem ele está lançando aqui a armação dentro de cada estaca, né? Ele dança, ele está amarrando, tem esse pedaço de madeira aqui que ela está pendurada, à medida que vai concretando, ele vai posicionar certinho a ferragem, à medida que o concreto for subindo. Ok? Alguma dúvida sobre isso, moçada? Hein? Não. Tá tranquilo, né? Então, hoje, esse processo de escavação, ninguém mais faz manual, raramente é feito de forma manual, né? Então, tá aí um exemplo bem legal para vocês, ok? É lógico que isso aqui está em função do terreno, né? O terreno, esse solo permite tipo de escavação, tem solo que são mais coesos, mais firmes, né? Então, vai depender, por isso que a definição do sistema depende de sondagem, depende da decisão do calculista, né? Ok? Bom, aí agora nós vamos para o cálculo da viga baldrame, né? Que é aquela metragem que nós temos. Lembra que nós levantamos a metragem aqui, ó? Que é a somatória das minhas linhas horizontais e verticais? Sim. Então eu multiplico pela largura aqui, ó. A minha viga baldrame tem 20, né? Eu deixo 20 para cada lado, dá 60. Por que eu deixo 60, Maia? Para poder fazer a forma, trabalhar com mais liberdade, né? Então, pego a metragem total, somatória total, vezes a largura e vezes a altura, que é 65 centímetros, ok? Tá certo? Que é a escavação que eu vou tirar. Então, na verdade, eu vou tirar toda essa terra aqui dentro, ó. Ok? Beleza? Se tiverem alguma, vocês podem me interromper aí, tá? Beleza? Muito bom. Isso aqui foi aquilo que eu marquei lá, a área de influência, né? Então, assim, cada
pilar, cada sapata, cada broca, a profundidade dela está relacionando com a carga que ela vai receber. Então, nesse caso aqui, eu peguei a área de influência, isso aqui, tá certo? Então, você pega aqui a área de influência vezes 1.000 quilos, tá certo? Ok? Que eu tenho esses 1.000 quilos, o que é? 700 de peso próprio e 300 de peso próprio e 700 de sobrecarga, né? Ok? São as duas coisas juntas. Aliás, aqui está invertido. O peso próprio é 300 e a sobrecarga aliás, o peso próprio é 700 e a sobrecarga é 300. Então, o número bom é multiplicar por 1.000. Então, minha área tem 1,80 metros quadrados, que é essa área aqui, vezes 1.000 vai dar 1.800 quilos. E aí, se você dividir por 1.000, vai dar a carga nessa profundidade necessária, tá certo? Bom, então, se você dividir por 1.000 e vai dar 18 metros, não dá, né? Então, isso significa que você vai ter uma broca muito profunda. Então, a gente vai multiplicar dividir por uma área, pela estaca de hélice contínua, que cada metro ela resiste a 3.000 quilos. Vamos ver aqui, ó. Tá certo? Ok? Vamos lá. Então, vamos repetir aqui para vocês não fazerem confusão. Então, eu tenho uma área de peso, dá 1.800 quilos, e aí desses 1.800 quilos eu vou dividir por 1.000 ou por 3.000, tá certo? 1.000 é para a broca e para hélice contínua é 3.000. Aí você vai ter a profundidade, ok? Dessa estaca, beleza? Muito bom. Olha, essa conta, pessoal, não precisa fazer de cada pilarzinho desse. Você pega assim, um pilar que tem uma maior área de influência, e multiplica por 1.000, você sabe o peso que tem aquele pilar vai receber, divide por 1.000, se dividir por 1.000 dá entre 5 e 6 metros, ok. Puta, deu 10 metros, 12 metros, você não consegue fazer manualmente. Então, você vai dividir por 3, aí vai diminuir, porque aquela hélice contínua que nós vimos no vídeo agora, a cada 1 metro ela suporta 3 toneladas, ok? Ou seja, 3.000 quilos, ok? Beleza? Então, ela é muito eficiente em termos de resistir às cargas, né? Ok? Muito bom. Aí você tem, no caso aqui, ó, 16 unidades, né, de hélice contínua que você definiu, por 3 metros de profundidade. Então, é só multiplicar o total de estaca que você tem, ou de hélice, ou de broca, ou de hélice, e multiplicar pela profundidade média que você adotou aí, tá certo? Aí você tem esse número, que é a metragem. E aí vale a pena uma observação importante, pessoal. Quando a gente define, eu tenho 48 metros de broca ou de hélice contínua, você não precisa se preocupar em calcular nem o concreto e nem o aço. Por quê? Porque isso já está dentro da composição do serviço. Você não precisa levantar o volume de concreto, nem a ferragem que vai lá dentro. Ficou claro isso? Então é mais fácil do que vocês imaginam. Tá bom? Aqui é um outro exemplo, né? Ok? Tá certo? Aqui no caso que eu estou exemplificando, 1.800 quilos dividido por 1.000, tá certo? Vai dar 1,80 m que eu vou precisar, tá certo? Eu posso até, no caso aqui, como deu muito baixinho, 1,80 m, eu posso adotar uma margem de segurança e arredondar isso para 3, né? Ok? Caso seja superior a 5 metros de profundidade, é melhor já partir para a hélice contínua, que é esses equipamentos que a gente está mostrando aqui. Esse aqui é o famoso trado manual, né, que a gente abre uma broca manual. Depois de concretado, ela acaba tendo esta forma aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, o que acontece? Olha só. A gente está acabando, para fazer o orçamento, acaba revendo automaticamente algumas coisas lá de Cisca, né, que são importantes,
para a gente entender todo esse processo de extração de quantitativos. Ok? Aqui, logo em seguida, então, o que eu fiz? Eu abri as brocas, eu concreto elas, aí depois eu vou fazer uma atividade que chama apiloamento manual. Posso fazer manual desta forma, com a mão, através de um soquete manual, rudimentar, ou eu faço um apiloamento mecânico, que é isso aqui. Esse serviço aqui, no orçamento, ele aparece como apiloamento mecânico, ele às vezes aparece como nivelamento e compactação de fundo de vala, tá certo? Então, às vezes precisa buscar qual o texto que melhor se adequa, né? Ok? Às vezes as composições de preço não tem os nomes não são tão iguais assim, então às vezes a gente fica tentando achar apiloamento e não tem. Aí você vai lá, acha nivelamento e compactação de fundo de vala e acha lá o termo adequado, ok? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque na verdade quem segura a carga é o solo, né? O laço que vai vir aí, a própria viga de concreto, é para distribuir as cargas. Quem suporta mesmo é o solo. Se o solo estiver muito bem compactado, são poucas as chances de uma residência ter trincas e rachaduras, ok? Porque ela está muito bem equilibrada, muito bem compactada, né? Vamos dizer assim. Ok? E aí eu vou calcular o quê? A área de apiloamento das sapatas, que é a quantidade de sapata vezes 1 por 1, 11 metros quadrados. Na viga baldrame, a metragem linear que a gente descobriu lá no início, vezes a largura, 31,84 metros. Ok? Então, se eu somar esses dois, 31 e 84, vai dar 42,84 de apiloamento. Mas se eu quiser já em seguida calcular o volume, o lastro de concreto, né? É só multiplicar por 0,05, eu vou ter o volume de concreto para fazer o lastro embaixo. Que é aquele desenho que eu mostrei anteriormente, quer ver? No cortezinho. Que é esse desenho aqui, é o lastro de concreto. Quem é capaz de responder para que serve o lastro? Quem é capaz de responder? É para o solo não corroer a estrutura, a umidade, alguma coisa assim? O lastro, ele assim, além de ele servir para nivelar o fundo da vala, que é importante, né? Ele separa a terra da viga de concreto. Aqui, a viga está aqui, tá vendo? Ele separa. Se você não colocar o lastro, né, o que acontece? Esse concreto ele tem água, areia, cimento, pedra, né? Todos os componentes do concreto armado. Aí o solo vai chupar, ele vai drenar essa água. E quando você retira a água do concreto rapidamente, o concreto perde resistência. Ele altera o processo de cura do concreto. Por isso que é importante essa camada, que é uma espécie de isolamento mesmo, como você falou. Ok? Beleza? Vamos voltar. Professor, ele, não sei se a espessura dele deve ser muito fina, né? Mas ele também teria algum papel de distribuir melhor também essa carga no solo? Sim, porque você compactou, quando você joga esse concreto magro, esse laço de concreto magro, por que ele chama magro? A relação de cimento é bem fraca, não um lastro forte. É justamente para ajudar a nivelar e para isolar do solo. O concreto novo que vai entrar é isolar do solo, entendeu? Acho que isso é a função principal, entendeu? Tá bom? Muito bem. Então, já passamos por isso, está aqui. Aqui calculamos. Tem lugares, tem planilhas, pessoal, que eles não fazem por metro cúbico, tem que olhar a unidade. Se for por metro quadrado, é só lançar 42, ok? E como a gente percebe a diferença? Ele fala assim, ó, laço de concreto magro, né, espessura 5 centímetros. Quando ele fala espessura, normalmente ele é por metro quadrado. Quando ele não fala espessura, a unidade vai ser metro cúbico. Mas vocês percebem isso com certa facilidade, né? Não é muito difícil perceber isso, não. Ok? Vamos lá. Aí, agora, em seguida, eu vou fazer as formas, né?
Muita gente fala, mas eu poderia colocar o concreto direto nas paredes da terra que eu escavei. Você pode até fazer isso, mas você vai novamente comprometer o concreto. Então, a forma é um item importante que garante qualidade e garante principalmente economia do volume do concreto. Ok? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 11 sapatas. Se eu pegar a volta inteira dela aqui, ó, se eu pegar 60 por 60, né? 60, 60, ou 60 vezes 4 lados, né? Vai dar 2,40. Vezes a altura dela, dá 13,20. Você viu que eu não descontei esses trechos aqui, porque isso é irrelevante do ponto de vista da conta, né? Ok? Então, eu tenho 13,20 metros quadrados. Então, cuidado para não errar essa conta aqui, ó. 2,40 de perímetro, de desenvolvimento da minha forma, vezes a altura, 13,2 metros quadrados. No caso da minha sapata, né? Opa. A conta é feita assim, eu tenho a sapata aqui, esse aqui é um corte, desculpe, é o próximo slide. Aqui, ó, a forma dela aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha broca, ou a minha estaca, ou a minha hélice contínua. Aqui eu tenho a montagem da forma, aqui são a cravação das minhas estaquinhas para ajudar a travar essa forma, quando é o caso, e a montagem da ferragem aqui. Ok? E aqui eu tenho o cálculo da viga baldrame. Então, a viga baldrame eu tenho de abertura de 60, né? Ela é normalmente 20 de largura. E aí eu vou calcular o seguinte, olha só. Metragem linear da minha forma, vezes a altura dela, 0,30, que a altura é 0,30, ó. Vezes os dois lados, o primeiro lado e o segundo lado, vai dar 31,84. Vocês perceberam que esse número aqui que eu estou destacando, isso aqui, ó, não pode errar, porque senão você vai levando um erro para todos os itens da tua infraestrutura, tá certo? Ok? Beleza? E aí está o exemplo, ok? Vocês perceberam que aqui é uma imagem real, tem a vala que está com 60 de largura, ok? E ela está com 60 de largura. A minha viga baldrame tem 20, e ela está abaixo, né? Pelo menos 30 centímetros abaixo, entendeu? Então, ela corresponde bem ao terreno. E aqui a gente vê também algumas imagens, tira essa. Aqui tem algumas imagens de umas pedras grandes aqui. Está vendo essas pedras aqui, pessoal? Não sei se vocês conseguem, posso aumentar um pouquinho aqui a área. Está vendo aqui? Ó, essas pedras é conhecida em obra como matacão, né? Às vezes você tem um terreno e tem muita rocha embaixo, às vezes acontece isso aqui. E aqui num terreno, na mesma obra, você tem situações desse tipo, que o solo é muito ruim, que na hora que você faz escavação, praticamente o solo, como tem vigas perto, uma perto da outra, acontecem essas coisas aqui. Então, por isso que a importância de fazer aí as formas direitinho, né? Ok? Bom, aí agora nós vamos fazer a parte que normalmente o pessoal acaba errando bastante. A primeira coisa, a gente vai detalhar a armação de um bloco de fundação. Eu estou usando uma conta que é convencional, né, mas que funciona bem, tá certo? Por se tratar de uma residência, né? Como eu falei para você, pode ser uma residência até de 3 pavimentos, que esse tipo de bloco funciona perfeitamente. Então vamos lá. Vou fazer a armadura do meu bloco agora. Então eu tenho aqui a minha peça tem 60 de largura e 50 de altura. Então, normalmente a gente faz um estribo que dá a volta, e aí eu coloquei, ó, 1, 2, 3 e 4, que são essas bolinhas aqui, a gente pode aumentar para vocês verem, ó. 1, 2, 3 e 4, e vai ter 4 no outro sentido transversal, né? Se a gente mostrar uma imagem anterior, aqui daquela imagem anterior.
Ó, tá vendo? A ferragem, ela tem nos dois sentidos aqui. No caso aqui, ele não deu a volta completa, só fez na parte de baixo as laterais. Ok? No meu caso aqui é uma gaiola completa, né? Entendeu? Por que nós temos aqui para a gente calcular isso, né? Primeira coisa, eu tenho 11 sapatas. Pode esquecer isso. O pessoal erra muito aqui, esquece de multiplicar por 11. Que é a quantidade que tem no seu projeto de sapato. Vezes 8 ferros, ó. Nesse sentido e no outro sentido transversal. Uma gaiola montada. E vezes o comprimento do aço, 2,10. Olha o que é o comprimento. Se eu pegar 55, mais 55, mais 45, mais 45, mais 10, que é a virada do aço, que é essas pontinhas, vai dar 2,10. Ok? Tá certo? Então, é esse comprimento aqui. Que tipo de aço que eu uso? Estou usando o aço 10 milímetros, que é o famoso 3/8, que é um ferro bem convencional para esse tipo de fundação, um aço bom aí. Eu tenho 8 peças dele, de 10 milímetros de pitola, né? Ok? O famoso 3/8. Então, na hora que eu faço essa multiplicação, e aí eu vou multiplicar por quê? Por 0,654. Pô, professor, o que é isso? É o peso desse aço de 10 milímetros por metro. E pesa 654 gramas, ou 0,654 quilos por metro. Então, vai ter aqui 120,86 quilos, tá certo? Ok? Alguma dúvida nisso, pessoal? Hein? Olha aí, ó. Essa é a minha gaiola aqui montada já com os 4 aços nas 2 direções. Deu para entender? Acho que deu para entender agora que você mostrou essa imagem. Agora ficou mais claro, né? Na verdade, a gente tinha montado inicialmente, eu pedi para as monitoras do período passado, elas colocaram essas imagens que foram ilustrando melhor, né, o trabalho. Ok? Naquela imagem anterior, tem muitas empresas que, para economizar ferro, não faz essa volta de cima, eles param aqui na metade, aqui, entendeu? Ok? Então, eu não acho isso muito interessante. Eu acho que quando você faz a gaiola completa, ela acaba tendo maior resistência, né? Ok? Muito bem. Bom, e aí a viga baldrame é a mesma coisa, só que a viga baldrame é mais fácil, mas ela tem um aço a mais, um ferro a mais. Qual que é esse ferro a mais? Vamos olhar aqui essa viga com calma. Eu tenho aqui na parte de baixo, vou aumentar um pouquinho o desenho. Ó, um ferro aqui, outro aqui, outro aqui. São 4 ferros, olha só. A minha viga tem 30 por 20, ok? Esses ferros aqui, esses 4, são longitudinais, tá certo? Com aquele comprimento de 57 metros. E esse aqui é o desenho do meu estribo, que é o estribo da lateral aqui, ó. Esse ferrinho que dá a volta, tá? Então, vamos lá. Esse ferro longitudinal é o 3/8, de fora a fora. Esse aqui é meu estribo, que é um ferro fininho, né? É um estribo, diâmetro de 5 milímetros. Então, na verdade, aqui, ó, 4 barras, né? Longitudinais, são 2 em cima, 2 embaixo, tá aqui, ó, N1, e o N2, que é o estribo, ele tem 90 de comprimento, com um diâmetro de 0,5, 5 milímetros. Né? 5 milímetros é o diâmetro da peça. Ok? Vou diminuir aqui bem, e aqui a gente vai na memória, como que a gente calcula. Essa memória é importante que vocês vão utilizar para fazer o levantamento de vocês. Então, lá. 4 ferros, aqui da viga baldrame, vezes 53 metros. Vezes o peso por quilo, 138 quilos, ok? Tá certo? Tá? Muito bem. Aí eu tenho o estribo, que está aqui, ó. Ok? O estribo vai dar
que é esse aqui em volta, tá certo? Ok? O que esse estribo faz? Eu tenho aqui 53 metros, que é o comprimento total da minha viga baldrame, dividido por 20. Por que eu divido por 20? Para saber a quantidade desse estribinho em volta, a quantidade dele. Aí eu somei mais um, né? Quando se divide, fica faltando um na ponta, então dá 266 unidades. 266 unidades vezes o quê? Vezes o comprimento, que é 90, ó. O comprimento dele total. É 25, mais 25, mais 30 e mais 10 centímetros dessas viradinhas. Ok? Tá certo? Muito bom. Então, 266 unidades, vezes 90, vezes o peso desse aço de 5. Qual o peso dele aqui? É 0,66, 163 quilos por metro, ou 163 gramas por metro. Aí deu o total aqui, ó. Ok? Aqui vocês viram aqui, ó, eu totalizei aqui, ó. Ó, esse aço aqui embaixo, de 10. Por que está atualizado? Porque na sapata eu tinha aço de 10, e aqui eu tinha aço de 10. Então, eu totalizei os dois aqui. 138 da viga baldrame, que é esses 4 aqui, tá certo? Mais o da sapata. E aqui está o peso do aço de 5 milímetros aqui, ó. Só prestar atenção para não errar nisso, viu, pessoal? É muito comum errar nisso, né? Eu vejo aí nas memórias de cálculo esse tipo de erro aí, ok? Porque nessa viga eu tenho dois aços, eu tenho de 10 milímetros e na sapata de 10. Então eu somo o que deu na sapata de 10, mais o que deu na viga baldrame de 10. E aí vai ter esse total aqui. E depois vai ter o aço, que é o do estribo, que é o de 5 milímetros separado, ok? Ficou claro isso? Beleza? Hein, galera? Alguma dúvida aí ou não? Olha aí, pessoal. Olha o estribo aqui que eu falei para vocês, ó. Ó. Ele é um aço mais fininho. E aqui são aqueles 4 que são longitudinais, né? Ok? Às vezes acontece de ter uma viga baldrame que o calculista exige ferro nas laterais, como é esse caso aqui, tá vendo? Esse aço aqui nas laterais, ó. Ok? Ficou claro? E aqui a gente tem o estribo aqui, ó. E você vê que ele tem uma distância entre um e outro, né? Vocês perceberam isso? Hein? E aí a distância está aqui a cada 20 centímetros. Beleza? Alguma dúvida aí, moçada? Ninguém fala nada? Por enquanto, não. Hein? Não vi. Por enquanto, não. Tá bom. Acho que a gente vai ter mais dúvida quando começar a fazer mesmo. Ah, com certeza. É por isso que a nossa ajudante de ordem vai ajudar, a nossa monitora, Gabriela. Tá bom? Olha só. Agora nós vamos para a última fase, praticamente uma das últimas fases, que é o concreto, né? É o concreto. Segundo a norma atual, o concreto de resistência é 20 MPa. 20 MPa significa 20 megapascal, né? E também era conhecido como, antigamente, a gente não chamava de megapascal, chamava de kgf força por metro quadrado, né? Na verdade, esse concreto equivale a um concreto de 200 kgf força por metro quadrado de resistência, né? Ok? E aí é muito simples isso. A sapata é 11 sapatas, vezes 60 por 60 por 50, tem um volume aqui. Isso é fácil de calcular, não tem segredo. A viga baldrame é a mesma coisa. Tem aquele número mágico, que desde o início, que a gente não pode errar, vezes 20 por 30, vem o total aqui. Só não esquecer de somar os dois concretos aqui, ó. Aí me dá o total aqui, ó. Tá certo? Aí está um exemplo clássico, né? Baldrame, desculpe, a viga baldrame aqui.
Aqui é meu bloco, aqui é minha broca, ou a hélice contínua, né? Depois de concretado. Ok? Vamos ver. E aí vem essa outra fase aqui, pessoal, que é importante também, que às vezes a pessoa faz uma confusãozinha. Aqui. Aqui é o seguinte, aqui, ó. Vocês lembram que lá eu escavei esse buraco aqui para colocar o meu lastro, colocar a minha sapata, tá certo? E colocar a minha viga baldrame que está aqui e a minha alvenaria de embasamento aqui, né? Então, eu tirei lá no início, né, a terra que eu tirei escavada, tá aqui, ó. Tirei 30 metros cúbicos, tá ok? O lastro tem isso aqui de volume, esse lastrozinho aqui, ó. Esse aqui tem 2,14. O volume é ocupado pelo concreto, que é esta parte aqui, ó. Né? A parte que eu ocupei pelo concreto aqui, do meu... Ok? Ele me dá, ó, pela viga baldrame e sapata, 5,16, tá? Pelo concreto, viga baldrame e a própria sapata. E aí eu tenho alvenaria de embasamento, ó. A alvenaria de embasamento está aqui, ó. 53 metros de comprimento de toda a minha fundação, vezes 20 de largura e vezes 60 de altura. Entendeu? Vezes 50, tá certo? Né? Vai me dar 3,19 metros cúbicos. Ok, tá certo? Por que eu multipliquei por 50 aqui, pessoal? Que tem metade para fora, tá certo? Então é como se eu tivesse dividido por 2. Então o total do meu volume ocupado no buraco é de 10 metros cúbicos. Vou fazer diferente aqui. Vai dar esses 10 metros cúbicos aqui, 10,49. Ok? Aqui, ó. Muito bem. Então, eu tinha aqui 30 metros que eu escavei, está aqui, menos o que está ocupado, o que eu vou voltar é 19,56. Vocês viram aí que eu fiz a conta e não aumentei a terra, não aumentei nada, porque ela vai ser colocada dentro, vai ser compactada e vai sobrar alguma coisa. Por que vai sobrar? Porque eu não consigo levar toda ela aqui dentro. Eu ocupei por alguma coisa aqui em cima, ok? Então vai sobrar terra, né? Ok? E aí o que acontece? Eu vou fazer desse que sobrou, que é o excedente que está aqui, ó, né? Meu excedente. Aí sim, no excedente, ela vai crescer, porque ó, toda vez que você tira uma terra de um buraco, ela cresce, ela se expande, ela desagrega, ela expande. Em média, ela expande 30% aqui, ó. Está marcado aqui. Ok? Muito bem. Então, o que acontece? O meu volume que eu tinha de terra escavada, vezes o índice, me deu 39 metros cúbicos. Eu reaterrei no cálculo anterior 19 e pouco, só tirar a diferença, eu vou ter que transportar a terra excedente nisto aqui, ó. 19,51 metros cúbicos. Ficou claro isso, pessoal? Essa é uma conta também que o pessoal acaba fazendo uma confusão. Ok? Beleza? E aqui o cálculo da minha alvenaria de embasamento, né? Que está aqui, ó. Que é essa parte em magenta choreada aqui. É uma metragem linear que eu tenho, vezes 20, que é a largura dela por 60 de altura, vai dar 60,3 metros cúbicos. Algumas composições, pessoal, só faz a metragem quadrada, não multiplica pela espessura, não multiplica por 20. Tem que observar lá
a unidade, se é por metro cúbico ou metro quadrado, ok? Está aí um exemplo das alvenarias de embasamento, né? Ok? Aquilo que eu falei, ó. Essa aqui de tijolinho normalmente, tá vendo essa parte aqui? Ela é por metro cúbico, né? Às vezes quando é de bloco de concreto, ela é por metro quadrado, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ok? Então, normalmente, bloco de concreto é metro quadrado. Ok? E aí, finalmente, eu tenho o item que é a impermeabilização, que é a mesma conta, praticamente, do embasamento. Então, o que eu tenho? 20 aqui, de largura, e 60 de cada lado aqui. Então, ó, 60 aqui, mais 60 aqui, e mais os meus 20 aqui. Então, vai me dar 60 mais, vai dar 80 centímetros, vezes o comprimento total, vai me dar essa metragem quadrada. Aqui, ó. Ok? Tá bom? Muito bem. Aí, na sequência, aí eu tenho essa impermeabilização, vocês viram aqui anteriormente, né? Vou voltar aqui. Ela é uma impermeabilização que é uma argamassa de cimento e areia revestida nas laterais dessa minha alvenaria de embasamento. Ok? Depois que eu revesti, né? Ela fica revestida aqui certinho, aqui está revestido nesse pedaço. Aí eu faço uma pintura de neutrol, né? Com pedacite, né? Que é conhecido como neutrol. E essa pintura ajuda a evitar que a umidade do solo suba para as paredes da residência, né? Isso é muito importante. É uma decisão bem oportuna, né? E bem prática, ok? Bom, eu queria saber se está tudo ok para vocês essa primeira etapa aí, está super tranquilo. O que vocês acharam? Acho que ela tem bastante detalhes, né, pra gente seguir fazendo, mas assim, a gente vai tirando as dúvidas durante a execução, eu acho, do trabalho. Na verdade, o que acontece, né, pessoal? Essa fase aí é uma fase bem cuidadosa, né? Mas olha só, vocês vão trabalhar em dupla, né? Um vai fazendo uma parte, a sugestão, um faz a memória, outro confere. Se o outro entendeu o que você fez, está ok, entendeu? Tá certo? Acho que isso é bom, aí evita erro. Por que a gente precisa ter um rigor nesse cálculo? Porque esse rigor vai ser transportado para a planilha e aí vocês vão fazer um orçamento com precisão. Se vocês não fizerem isso, vai ter percalços aí no meio do caminho. Vocês entenderam? E aí vai começar a dar diferença entre o orçamento sintético e o orçamento parametrizado, né? Que nós vamos fazer um comparativo depois. Então, todo cuidado que vocês tiverem aí é fundamental. É por isso que no orçamento sintético, como eu falei nas aulas passadas, anteriores, ele não é mais a nível do provável, né? Lá no paramétrico você tem um trabalho a nível do provável. Provavelmente pode custar isso. Agora, no sintético, esse que nós estamos trabalhando agora, é um orçamento que vai ficar em torno de, talvez um pouco a mais, um pouco a menos, tal, né? Depende do tipo de obra. Se ela é uma obra que tem muita parede, vai gastar um pouco mais. Se tem menos parede, uma obra mais aberta, vai gastar um pouco menos. Mas você tem já uma noção muito clara e precisa. Ok? Então, eu vou mostrar aqui, ó, na minha programação, eu tenho mais duas aulas, né, que eu dividi essa parte em três, né? Então, na verdade, eu tenho aquela aula, a aula 4B, que vai ajudar vocês a fazer a parte das paredes, dos pilares e das vigas e das lajes, ok? E a outra aula eu não vou apresentar para vocês, é só a utilização do processo BIM, né? Na importância dele, mas aí vocês podem olhar com calma, a gente não precisa, porque ela não está ensinando vocês a extrair os quantitativos, ok?
Eu vou compartilhar com vocês aqui. Estão chegando aí, moçada? Sim. Vamos lá. Então, aqui eu vou fazer da estação de quantitativo das paredes, pilares, vigas e lajes. Quero deixar claro para vocês que a gente vai trabalhar nesta aula, nós vamos fazer a extração dos quantitativos, esse orçamento da serviços preliminares até a parte de cobertura. Ele não vai entrar no acabamento. Mas eu vou apresentar depois, na próxima aula, uma planilha em Excel que ajuda você a extrair quantidades de acabamento de todos os ambientes, com uma facilidade enorme, senão fica besta. Que é uma planilha que a gente desenvolveu lá quando eu trabalhava na prefeitura, para fazer levantamento de projetos de escola, né? Como tem muitas salas de aula, assim, praticamente o mesmo tamanho, se repetia, muitos ambientes se repetia bastante, você fazia uma sala, tirava todos os quantitativos e já servia para 10, 15 salas que tinha lá. Então, isso é uma grande vantagem, né? Ok? Vamos lá. Então, a próxima sequência é a alvenaria, né? Ok? Então, na verdade, você deve considerar a largura da parede multiplicando pela altura, tá certo? Então, é muito simples, não é difícil. O que a gente faz para facilitar isso? Eu vejo quantas paredes eu tenho, tá certo? Vejo a metragem dela na planta, ok? Vejo o pé direito, né? Então, por exemplo, se eu somar todos os comprimentos de parede na planta, sei lá, eu tenho 10 paredes nas várias direções, aí eu tenho lá o pé direito de 2,70, né? Multiplico por isso, eu tenho já metragem quadrada. O que eu faço em seguida? Eu desconto os vãos de porta e janela, né? Para não ser feito aqui, a gente tem até critérios para descontar vão. Vão até X metros no desconto, acima desse eu desconto. Mas quando eu faço isso, eu tenho problemas de alterar a quantidade de materiais. No caso, se eu descontar todos os vãos, eu vou ter exatamente a quantidade precisa de materiais, do que me interessa, ok? No caso, essas compensações da mão de obra, né, elas estão lá na minha composição de serviços, na planilha analítica, ok? Então, regra número 1, nós vamos fazer descontando tudo. Se eu tiver uma parede dessa aqui, ó, uma janela que está mostrando aqui, uma janela aqui, de 1 metro, ou de 2 metros de largura, por 1 de altura, ou de 60, não interessa, eu vou descontar esse vão. Okay? Eu quero ver a quantidade de parede líquida, ok? Muito bem. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui está um exemplo claro, né? E aqui vocês podem observar que eu tenho aqui, tá vendo aqui em cima da porta? Vocês estão observando aqui, ó? Até chamar a atenção daqui. Tá vendo isso aqui? Hein? Isso aí a gente chama de verga, né? Isso é porque é o seguinte, se eu não tiver isto, eu vou ter uma carga aqui, ó, vou fazer até uma seta aqui, né? Ó, essa carga vai gerar trincas aqui na 45 graus aqui. E não é legal ter trinca, né, na casa nova. Tá certo? Então, a gente põe uma verga aí para evitar essas tensões, tá certo? Ok? Se eu tiver aqui uma janela, vou abrir uma janela aqui, ó. Só um exemplo clássico. Ok? Abri um vão aqui. Aí eu sou obrigado a colocar uma verga de fora a fora e eu tenho que colocar uma embaixo também. Essa de baixo é conhecida como contraverga, tá bom, pessoal? Dica importantíssima. Essa viguinha aqui, ela é no orçamento colocada por metro linear.
e ela passa 30 centímetros de cada lado. Se eu tenho um vão aqui de 1 metro, então 1,30 m mais 30 vai dar 1,60 m, ok? Vezes 2 vai dar 3,20. Então, total aí de verga e contra-verga, 3,20 metros. Ficou claro isso, pessoal? Sim. E aqui eu estou multiplicando a largura exatamente pelo pé direito. Ó. Aqui eu tenho em cima uma viga de respaldo. No caso aqui, é uma casa popular, ele fez um bloquinho canaleta. Uma residência mais sofisticada, que vocês vão fazer, nós vamos usar uma viga aqui em cima. Ó. É a mesma conta que nós fizemos da viga da fundação. Só que, de vez em ela ter 20 de largura, vai ser uma viga de 15 em cima. Ficou claro isso? Isso não pode errar, hein, pessoal? Eu não vou usar bloco canaleta, eu vou usar uma viga convencional, que, de vez de ter 20 de largura, vai ser 15, porque a parede é menor, né? Na verdade, a viga baldrame é sempre maior. Vocês viram no desenho lá no início que eu dei hoje, que a viga é maior que a largura das paredes. Ok? Muito bom. Aí ele está mostrando com o exemplo do vão que eu vou descontar. Ok? E aqui eu já estou mostrando aqui a montagem da viga aqui, ó. Vocês viram aqui, ó? É isso que vocês vão fazer, essa conta aqui em cima, ó. Tá certo? Então aqui está uma observação. Se houver um pilar interrompendo a sequência de tijolos, esse elemento não precisa ser descontado. Tá vendo aqui, ó? Coloquei um pilar aqui, ó. Eu tenho uma parede aqui, comprimento vezes altura. Vou descontar essa coisa aqui, isso é uma bobagem. Não precisa descontar nada para o cálculo da alvenaria. Tá certo? Você vai descontar só os vãos de portas e janela. Ok? Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho em cima das paredes, todas elas vão ter vigas. Então, se eu sei a metragem linear de paredes, eu sei a metragem linear de vigas em cima. Ok? Para quem tem 2 pavimentos, eu tenho essa viga intermediária e tem a viga de cima lá da laje de cobertura. Não pode esquecer disso. Ok? Tá certo? Alguma dúvida nesse aspecto? Não, né? Tranquilo? Tranquilo, por enquanto. Então tá bom. Fico feliz. Né? E aqui eu dei aqui um exemplo, por isso que acho que não dá para vocês errarem, porque eu repeti aqui o cálculo dessas vigas de respaldo, né? Ó, aqui, aliás, desculpe, aquele pilares que é a mesma coisa, né? O que vai mudar é o tamanho. Se você alterar o tamanho aqui é uma viga que é um pilar. Aqui, deixa eu aumentar aqui, acho que vale a pena vocês olharem. Para a gente mostrar o desenho. Ó, vocês viram aqui que eu coloquei 13 de largura por 30, que é esse pilar aqui, ó. Ó. Normalmente os pilares são mais largos, né, pessoal? Tá vendo? Por que eu coloquei 13? Porque a parede é 13. Normalmente o bloco é 13, 14 por 39, entendeu? O tamanho desse bloco aqui, ó. Tá vendo que ele é larguinho aqui, ó. Tá vendo? E ele é comprido às vezes, ó. Tá vendo? Ok? Ficou claro isso? Então, a minha viga vai correr aqui por cima. Então, eu estou calculando ela, e aqui é o desenho do estribo, que ele ficou mais estreitinho. O estribo aqui ficou com 8 centímetros de largura. Tá certo? E aqui, a distância de um estribo para o outro é a cada 15 centímetros. Vou voltar no desenho de cima aqui. Tá vendo a distância de um estribo aqui? Eu tenho um aqui, e tem outro aqui do ladinho, ó. A distância não é 20 mais, ela diminui a distância. Tá certo? As vigas sempre diminuem, ok? E você vê que nos pilares aqui, ó, a distância desse aqui é um pouquinho maior, tá bom? Vamos lá, pilares, 2,70, olha o cálculo aqui, ó, 2,70, 4 barras de pilares, peso do aço vai dar o total, 10 milímetros. Aí eu tenho a metragem dos pilares dividida pelo espaçamento. Se eu tiver um pilar que tem 2,70, o espaçamento divide por 15, mais um vai ter 19 estribinhos desses.
19 vezes o quê? 76. O que é 76? É o comprimento do meu estribo aqui, ó. Olha o comprimento aqui. Vezes o peso dele por metro, vai dar 2,35 kg por cada pilar. Aí você multiplica o total de pilares que você tem. Nesse caso, eu não contei os pilares. Esse é um exemplo genérico. Então, cuidado para não errar isso aqui, hein, moçada. Ok? Aí as formas também dos pilares é fácil, né? Ó, quantidade de pilares vezes os dois lados, vezes a altura e vezes a largura. Normalmente, pessoal, no caso dos pilares, a gente usa uma forma do lado de dentro e uma do lado de fora. A não ser quando os pilares são executados sem parede, que aí é só obra grande, né? As obras mais sofisticadas, né? Ok? Nesse caso, é uma imagem de uma obra um pouco mais sofisticada, tem travamento, tem fechamento dos pilares em todos os lados, né? Tem uma obra que tem mais parruda, vamos dizer assim, certo? Ok? Mas a regra é essa. Forma dos pilares, né? Se eu tiver 10 pilares aqui, vezes dois lados, vezes a altura 2,70, vezes a largura da madeira, que é em média 30 centímetros, dá 16, 20 metros quadrados. Ok? Ó, para efeito de orçamento, eu só considero dois lados de forma. Ah, professor, mas tem um pilar aqui que ele é sozinho e vai ter 4 lados. Mas você não precisa se preocupar, porque sempre tem o que a gente chama de reutilização de formas, tá certo? Ok? Tá? Isso não vai alterar muito a tua conta, se tiver um pilar que está em forma em todos os lados. Mas também é possível você calcular todas as formas do lado, também não é muito difícil fazer isso. Ok? Tá claro? Muito bem. E aí a gente vê a concretagem dos pilares, né? Tá vendo? Forma desse lado, 4 ferros, estribos, né? Então, no exemplo, 10 pilares, 18 a largura dele, vezes 30 de comprimento, vezes a altura dele, vai dar 1,46 metros cúbicos. Tá? Então, quando você faz a forma, faz bem certinho, há uma economia de escala em termos de volume de concreto. Parece bobagem, mas se você considera que cada metro de concreto vale por volta de R$ 600, é uma economia de escala significativa. Né? Ok? Aí as vigas de respaldo, aqui é um outro exemplo, que essas vigas aqui, ó, 71 metros, vezes 4 barras, ou 6, no caso aqui às vezes tem mais barras, 2, 4, 5, 6, aqui tem 2 na metade, tá certo? Vezes o peso, aí vai dar o total de quilos. Aí o estribo, a contagem é a mesma coisa, você tem a metragem das vigas de respaldo dividido pelo espaçamento do estribo, tá certo? Soma sempre mais um, total de unidades. Vezes o comprimento, que está aqui, ó. O comprimento está aqui, ok? E aí você multiplica pelo peso, e aí tem a quantidade de quilos de aço. Aço é sempre em quilos, tá, pessoal? Tá aí, desenhos. Tá bem ilustrado para não errar, né? É como se a gente calcula a forma, você vai somando essas metragens, olha só. Tá certo? Ok? No caso da forma, a metragem minha deu 71, vezes 2 lados, e a altura da minha forma. Normalmente essas forminhas de respaldo aqui, elas têm uma altura menor aqui, ó. Né? Então, tudo isso o projeto define. Aí. E vocês podem definir também no caso de vocês, se é de 20, se é de 30. Né? Ok? Tranquilo aí, pessoal? Sim. Aqui você vê que é uma viguinha bem estreitinha, né? Você vê que ele usa uma espécie de um grampo de ferro para travar a forminha, né? Entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó? 71 metros, né? Vezes 13, vezes 20, né?
das vigas, concretagem das vigas de respaldo, né? Olha aí. Ok? Muito difícil, não. E aqui outra coisa que é importante é a laje, né? E aí, isso aí é a mais fácil de todas, viu, pessoal? A laje é só vocês fazerem a metragem quadrada. Não tem nenhum segredo. Aí o aço da laje, não, isso não precisa. Porque o que acontece? Lá na composição está dizendo o seguinte: para uma laje tipo pré-fabricada, de tantos de H, sei lá, de 8 mais 4, precisa 8 da parte cerâmica, mais 4 de capa de concreto, eu vou gastar X metros quadrados de tela, que dá tantos quilos. Então, a própria composição faz. Você escolhe a laje e só faz o cálculo da metragem quadrada. E também ajuda, e também inclui o próprio escoramento, que estão aqui, ó. Né? E isso aqui é muito comum hoje em dia, né, pessoal? A gente aluga a escora metálica, ela é muito mais precisa. Você faz a montagem da laje aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Montou a laje tudo certinho, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é uma laje bem feita, porque ele vai concretar a viga de respaldo aqui, tá vendo as vigas aqui, pessoal? Tá vendo? Até fazer um desenho aqui, ó. Essa viga aqui, esta aqui, esta aqui, ó, esta aqui. Todo isso aqui, né? Ou seja, toda essa área aqui, ó, ele vai concretar junto com a laje, entendeu? A gente monta tudo primeiro, que ele passou todas as caixinhas aqui, são as redes de elétrica seca, eventualmente ele posiciona a parte de esgoto também, se tiver banheiro aqui na parte superior, deixa tudo preparadinho. Monta essa laje, escora ela do jeito que a gente fez na imagem anterior, né? Um pouco aqui. Aqui, ó, faz o escoramento certinho aqui. O escoramento aqui tem uma regra importante, não pode ser maior essa linha aqui, que deve estar entre 70 e 80 centímetros com costura metálica, para evitar que a laje afunde, né? Acho que isso é importante, tá certo? E aí, finalmente, né? Vamos chegar lá no respaldo. Essa alvenaria que vocês estão vendo aqui, ó, esse triângulo aqui, quem sabe dizer o nome disso? Hein? É frontão? Na verdade, um frontão é conhecido como empena também aqui, ó. Também é conhecido como oitão, tá vendo? Empena, tá certo? E muita gente aqui nos orçamentos esquece dessa parte aqui. E, olha, dependendo do tipo do tamanho da casa, se gasta um dinheiro, né? E também esquece dos pilares que vão aqui em cima, também, da forma, do concreto, do aço aqui, entendeu? Isso é uma coisa que é importante conhecer, né? Empena ou oitão, né? Ok? Tá certo? Ó, se os pilares forem até o oitão, passarem, né? Que normalmente vai, para travar, porque essa alvenaria, se você não tiver esse pilar aqui, ela pode tombar simplesmente, literalmente. É importante considerar esse oitão aqui. Ok? Aqui, ele está sugerindo que quando é cobertura com telhas de plano inclinado, né, ele fazer uma conta no sentido de achar metragem quadrada, né? Ok? São 10 metros vezes 5 mais 0,5, né, que é o beiral aqui, ó, né, vai dar essa multiplicação 55 metros quadrados, ok? Aí ele está pedindo para você multiplicar esses 55 metros que nós achamos, ok? Por esse coeficiente aqui, ó, porque ele faz a conta no plano. Quando você está no inclinado, que é aqui, você aumenta um pouco a metragem, né? Ok? Mas se você tiver um projeto, vamos imaginar o seguinte, olha só. Se tiver aqui, ó, ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Se tiver esse projeto aqui, ó,
no corte, essa linha que está aqui, ó, e você conseguir medir a linha real aqui, ó, aqui está mostrando no plano 55 metros, né? 5,50. Se você tiver tirado o projeto aqui, for 6 ou for 5,80, e multiplicar por 10 é mais fácil do que ficar usando esses coeficientes aqui, tá certo? Porque esses coeficientes dependem do ângulo que você utilizou a telha, ok? Tá? Então, mas também serve como base, não erra com isso não. As diferenças vão ser sutis, não vai trazer nenhum problema para efeito do orçamento. E aqui tem até uma tabela dos coeficientes em função da inclinação, ó. Tá certo? Em função da inclinação. Ele usou isso aqui, ó, 1,04 lá, ó. Porque normalmente os telhados, a inclinação é 30%, entendeu? Por que é 30%? Para não ter problema com a chuva de vento, a água entrar para dentro da casa, né? 30% protege bem isso aí. Por isso que os telhados, de modo geral, em telhas de barro, são inclinações na ordem de 30%, ok? E, finalmente, a gente tem o sistema que é laje impermeabilizada, né? Então, se eu, por exemplo, se eu vou impermeabilizar uma laje em 5 por 10, é só fazer a conta. 50 metros quadrados. Né? Ok, mas o que as pessoas esquecem? A impermeabilização, ela tem essa parte aqui que é inclinada e veja essa parte aqui, ó. E lá do outro lado vai subir também. Essas subidas eu tenho aí 30 centímetros de cada lado, ó, 30 aqui, 30 aqui. Por isso que eu vou multiplicar aqui por 10,60. Então, não pode esquecer disso, tá certo, pessoal? A laje, você tem, ela vem 30 centímetros, comprimento da laje, pela altura. Então, você tem que aumentar isso, ou seja, é isso aqui que está aqui, ó. Essa área aqui, mais isso aqui, depois ela vai subir de volta. 30 mais esse comprimento aqui, mais 30 aqui. Ficou claro isso? Sim. E vocês devem ter projetos que não tem telhado, né? Hoje a arquitetura moderna praticamente não tem os telhados convencionais, de telhado de barro, né? Então você pode usar aí. Aí o que acontece? Como que você escolhe o tipo de impermeabilização que eu tenho aqui? Né? Que tipo que eu escolho? Tem uma infinidade de tipos, né? Entendeu? Então eu tenho mantas do tipo Torodim, eu tenho pinturas, né, elastoméricas, eu tenho um sistema que é muito eficiente, que é caro, que é muito caro, que é o neopreno em Hypeland, entendeu? Então, eu tenho placas de manta ardoseadas, tá certo? Enfim, depende do uso, você vai especificar isso. Mas a gente ajuda vocês a escolherem quando vocês tiverem uma cobertura com laje plana, né? Ok? Tá certo? Ó, isso aqui é uma aplicação de uma manta elastomérica, uma aplicação a fogo, né? Então, você prepara a base, passa uma ponte de aderência, né? Uma pintura, aí você vai soltando esse rolo, ele vai esquentando e vai derretendo e vai fazendo a aderência aí na impermeabilização. Okay? E aí depois você faz uma aplicação de uma proteção mecânica em cima, tá certo? Né? E faz um piso em cima daquilo para proteger. Aqui já é uma proteção com uma pintura asfáltica, né? Tá certo? Você pode também ter uma pintura à base de uma pintura líquida, que é resina acrílica ou epóxi, né? Ou também um autonivelante, que a gente conhecido também como neopreno Hypeland, que eu falei para vocês. Quais são as diferenças delas, né? Umas têm mais durabilidade, por exemplo, a neopreno Hypeland tem aí 10 anos de garantia. Já uma convencional é 5 anos no máximo de garantia. Tá certo? Esse neopreno Hypeland, pessoal, é o mesmo produto que está na parte interna das mangueiras dos combustíveis do posto de gasolina. Você vê, elas são mangueiras que resistem por muito tempo, né? Temos um uso constante da gasolina passando dentro do tubo. Então,
É um material muito eficiente mesmo. Ok? Tá certo? Ok? Depois disso, pessoal, quando você tem uma laje permeabilizada, você vê que a água está cheia de água, virou uma piscina, né? Eles fazem o que a gente chama de teste de teste de estanqueidade, na verdade, para evitar se tem algum vazamento. Então, você impermeabiliza ela a laje toda, você fecha os ralos e inunda a laje com água e observa se ocorre algum vazamento. Se ficar lá uma semana não tiver nenhum vazamento embaixo, que o sistema foi bem executado. Aí o que acontece? Você elimina a água, você abre os ralos, faz a proteção mecânica em cima e depois faz o ajuste dos ralos, ok? Tá bom? Alguém já viu esse tipo de obra, pessoal? Não vi. Não. É super interessante, né? Olha só, olha que laje bonita, bem feita aqui nessas duas imagens, né? Ok? A legislação nossa é muito. Ela protege muito o fabricante, sabe, pessoal? Eu acho um absurdo você ter apenas garantia de 5 anos, né? Com um custo que é caro. Uma laje impermeabilizada não é barata, entendeu? E se você tiver uma mão de obra que não é qualificada, você vai ter problema. Vaza mesmo, né? Entendeu? Então tá aí um cuidado especial. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para mostrar. Eu acho que com isso aqui dá para vocês já se aventurarem, né, iniciando os trabalhos. Ok? Beleza? Muito bom. Ok? Perguntas? Professor, Pois tá dando não. para me escutar? Oi? Eu perdi o início. Tá dando para escutar? Tô ouvindo. Tá. Eu perdi o início da aula e aí eu não sei qual é a data da entrega. Não sei se você falou, mas fiquei Bom, meio vamos perdida olhar. nisso. Ah, tá bom. Vamos olhar aqui, então. Peraí. Deixa eu olhar aqui no cronograma, que é a melhor coisa. Estou olhando aqui o caderno. Ó, hoje é dia 7, né? 7 de julho. Não, 14 de julho. 14. Desculpe, 14, tem o 21. A entrega dessa segunda etapa é dia 28, que é o Memorial de Extração dos Quantitativos, tá certo? Junto com o orçamento sintético, que nós vamos mostrar isso na aula que vem. Tá certo? É super tranquilo isso. Né? Mas a gente pode fazer uma demonstração para vocês agora, rapidamente, do orçamento sintético. Ok? Tá bem. Aí eu tenho outro pedido para você disponibilizar a gravação da aula passada e dessa aula. Ah, tá certo. É que eu vou colocar lá no. Tentar fazer isso hoje, tá bom? No YouTube. Tá bom, obrigada, professor. Então, o que acontece? Olha só, eu vou já mostrar hoje a planilha sintética, em onde vocês vão colocar esses quantitativos, tá bom? Aí, para adiantar vocês, para vocês poderem adiantar. Então, vamos lá. Só para mostrar para vocês aqui. Aqui. Ah, tá aqui.
Ó, o modelo do orçamento aqui. Está abrindo aqui. Vou compartilhar isso com vocês. É o seguinte. Vamos lá. Conseguindo ver aí? Tá. Olha só, então esse orçamento eu vou disponibilizar para vocês, que é um modelo, um orçamento, né? Então aqui, olha só, eu vou abrir aqui o item de serviços preliminares, eu vou comentar algumas coisinhas com vocês, se vocês prestam atenção, depois vai ser fácil. Professor, tem Ó. como aumentar só um pouquinho? Claro, vamos lá, vamos aumentar. Obrigada. Tá bom? Melhorou um pouco? Aham. Então vamos lá. Então nesse item aqui, olha só que interessante, tá vendo isso aqui, ó? Tem uns maisinhos aqui do lado, né? Então vocês abrem aqui, serviços preliminares. Primeiro item, limpeza do terreno. Então é feito por um metro quadrado. Você vê que eu não tenho quantidade aqui, né? Então vamos supor que um terreno fosse aqui 250 metros, tá vendo? Ó? Se eu clico aqui, já vai sair o valor aqui, ok? Aham. Então, por isso que é importante ter essa memória. Vamos lá. Entrada provisória de energia, que é não vai mudar nada, é uma entrada só de energia, tá certo? A caixa de concreto também vai ser uma, o kit de cavalete, medição de água também é um, o hidrômetro também é um. A locação da obra, tá vendo? Locação convencional, como que eu faço isso, moçada? Quantos metros eu ponho aqui? Hein? Como que eu loco uma obra? Tamanho do terreno? Não. Então, aí eu vou explicar para vocês o seguinte, olha só. Eu vou... Meu CAD está aberto aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar em cima aqui. Fica fechado. Oh, meu Deus do céu. Na verdade é o seguinte, enquanto ele abre, eu pensei que eu tivesse aberto. É o seguinte, eu tenho o contorno da casa, ok? O contorno da minha residência lá. Vocês vão fazer um afastamento dele de 1,5 metro, ok? Tá certo? Deixa eu ver se ele já está abrindo aqui. Daqui a pouco ele já mostra para você. Faz um afastamento de 1,5 metro e faz a contagem da minha metragem linear em torno. Você soma essa metragem linear, ok? Ok. Aí, vamos ver se ele abriu aqui, vamos ver. Eu mostro para você. Olha como é lento isso, pelo amor de Deus. Então, aí a gente pega, afasta 1,5 metro da distância da residência, tá certo? E aí soma a metragem e coloca lá no plano, entendeu? Aí isso fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar esse exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, onde está sem imagem aqui, ó. Ok? Tá certo? Então tá aqui essa planta. Então é como se eu fizesse isso aqui, eu vou fazer aqui de uma maneira rápida. Ó, vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Então eu fiz. Então se você pegar esse elemento aqui, ele tem um comprimento e largura. Soma todos os lados, vai dar uma metragem linear. Qual a distância? Daqui, ó, dessa casa até aqui, tem que ter 1,5 metro. Isso aqui, na verdade, é o gabarito da minha construção, da minha marcação da minha obra. Ok? Por isso que ele entra lá, aqui, ó. Locação convencional usando o gabarito. Então, essa metragem aqui.
Tem algumas planilhas, pessoal, que ele não é por metro, é por metro quadrado. Aí você tem que calcular a área quadrada. Ok? Mas Certo? segue a mesma ideia de Mesma lógica. Então, por exemplo, aqui, se tiver no AutoCAD, como nós estamos lá, tá certo? Eu pego para calcular a área, né, desse objeto, calculo a área aqui, né? Na hora que você calcula a área, ele te dá aqui ó, a área 134 metros e o perímetro 50 e 73. Então, o perímetro, aqui no caso 50 e 73, é o que vocês vão lançar por metro lá. Se for por metro quadrado, vai ser 134. Ok? Professora, isso de ser por metro ou por metro quadrado, quem que determina isso? No caso meu aqui, eu já vou dar esse exemplo aqui que está por metro. Vamos imaginar que você vai lá e pega esse código e vai procurar esse item lá no Sinap, que eu vou explicar na aula que vem. Aí lá no Sinap ele fez uma atualização, ele mudou isso e não é mais por metro. Eles fazem isso. Esse plano de contas aqui, esses códigos, quem é que fornece? É o Sinap, é do governo federal. Ok? Tá certo? Na próxima aula eu vou repetir a ensinar vocês a procurar isto lá, tá certo? Né? E aí vocês vão checar se esse item aqui é por metro ou metro quadrado. Às vezes o Sinap do governo federal é muito ruim, é uma porcaria isso. Eles mudam os códigos, cara. Então aqui está tudo certinho, ó, que eu coloco para os alunos aqui. Os códigos certinhos. É só ir lá pesquisar. Por que eu tenho que ir lá pesquisar? Para pegar o preço aqui, ó. Aqui o preço está tudo igual aqui, ó. Tá certo? Uhum. Você tem que colocar o preço. Se você não pesquisar e não colocar o preço certo, você vai errar aqui o teu orçamento. Ok? Tá Entendi. certo? Obrigada. Beleza? Então tá aí feita essa explicação. Então vamos lá. Então, locação é isso. Ah, agora o depósito, tá vendo? Como que eu faço o depósito? Quem é capaz de responder? É um lugar que eu guardo o quê? Material da obra, né? Eu guardo uma ferramenta. Então, como que eu posso fazer? Eu posso alugar um container ou eu posso construir um depósito desse. Não posso? Pode. Então, normalmente a gente faz o seguinte, olha só. A gente faz assim, tem uma placa de madeirite que ela tem 1,10 de largura. Então, se eu usar 5 placas, então vai dar 1,10 vezes, vai somando ela, vai dar 5,50. Se eu fizer 3 por largura, vai dar 3,30. Então, se eu pegar 3,30 vezes 5,50, vai dar metragem quadrada. Então, aqui você vai marcar a tua metragem quadrada. Aqui, ó. Tá certo? Então, eu posso também fazer uma medida redonda. Eu posso fazer, vou fazer um depósito por 5 por 3, 15 metros quadrados. Ou eu vou fazer um de 20 metros quadrados. Eu posso lançar aqui 20 metros quadrados. E aí vai sair o preço aqui, ó. Vai sair o preço, você vai pegar na fonte do Sinap e vai dar o preço total aqui. Ok? Tá certo? É super tranquilo. O tapume. Como que eu lanço o tapume numa obra? Vamos voltar lá no terreno? Lá no AutoCAD? Aqui, ó. Ó, eu vou construir essa piscina, essa coisa. Então, tá vendo essa linha aqui, ó? É a linha de fechamento aqui, ó. Ok? Eu vou tirar esse gabarito. E aí eu vou verificar qual a distância daqui. Você vai pegar aqui. Vou pegar essa distância aqui e vou marcar aqui, ó. Entendeu? Aqui vai dar 12, 18 e 40. Então, eu não consegui achar o cursor que faz aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Esse angular aqui, ó. Então, aqui o meu gabarito, o meu fechamento da obra vai ser 19,46. Então, vou voltar na planilha. Ó, tapume.
é 19,46 por 2 metros quadrados, entendeu? 2 metros de altura. Então, eu vou pegar, fazer uma conta rápida, 19,46 por 2 metros de altura, para fechar, 38,92. Então, vou marcar 38,92. Ok? Tá certo? Beleza? Professor, você pode mostrar de novo na tua CAD essa última medida que você pegou? Porque tá vendo aqui, ó, a minha obra está aqui, ela vai ser, então aqui eu já tenho um muro lá na obra aqui fechado e vou fazer um tapume aqui para isolar a obra, para que ninguém da residência vá lá, só o pessoal que está trabalhando. É um fechamento. Pegou só desse lado aí, né? Porque aqui eu estou considerando que nesse lado aqui já tem um muro e de fato nessa obra lá já tinha, porque eu já tinha uma residência aqui construída. Tem uma residência, nós isolamos aqui, o pessoal trabalhar à vontade para não atrapalhar a vida dos moradores aqui. Tá entendendo? Aham. Tá bom? Às vezes acontece que eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho um terreno, aqui, viu? Tem uma situação desse tipo. Eu tenho um terreno aqui assim, ó, tá certo? Que está numa quadra, né? Ok? E que não tem nenhum vizinho aqui, não tem nada construído. Então, você é obrigado a fazer o fechamento por inteiro com gabarito, ou já, como primeiro serviço de uma obra, que entra nesse serviço, a execução disso aqui como um muro. Às vezes a gente começa fazendo uma obra, antes de começar a obra, antes de fazer, já entra fazendo um muro de fechamento das laterais, para a obra ficar mais protegida, e aqui só aqui na frente que você faz um tapume que é mais leve, que é fácil de tirar, para o caminhão poder entrar, etc, etc. Então são estratégias da obra lá. Então no terreno de vocês vão falar assim, olha, o meu tapume, ele só vai acontecer aqui na frente, ó. É só se daqui até aqui, ponto final. Ok? É porque aqui eu já considerei que está pronto. Ou eu vou fazer tudo também. Entendeu? Ok? Então, vocês vão decidir em equipe o que vocês vão fazer. Por isso que é importante ter um projeto que, além de ter a residência, tem que estar implantado num terreno. Para a gente poder fazer o exercício como manda o figurino. Né? Tá certo? Ok? Ok. Então, nesse caso, só voltar aqui um pouquinho, nesse caso é um caso real que eu fiz a obra, o cliente construiu a casa, já tinha muros aqui, e nós fizemos essa construção aqui, tá certo? Essa parte nova aqui, ó. Aí nós achamos por bem isolar a casa aqui, e não deu outro, foi super tranquilo, não atrapalha a vida dos moradores, tal, etc. Foi bem melhor, né? Bem mais tranquilo não ter atividade da obra interferindo na vida das pessoas aqui. Porque já tinha muro lá. Então, a gente só fez esse fechamento aqui lateral mesmo. Tá bom? Tá aí uma sugestão boa. E aí, vamos lá. Tapume, corte e aterro compensado. Aqui é quando você tem movimento de terraplanagem. Né? Acho que no caso de vocês não deve ter nenhum caso. Se alguém tiver, a gente ensina. Normalmente é assim. O que você vai cortar de terreno, né? E o que você vai aterrar. Mas isso não é volume de terra. É metro cúbico no corte e metro cúbico que você vai aterrar. É só somar os dois e colocar o volume aqui, ó. Ok? Se tiver terraplanagem. Ok? Ficou claro isso? Tá difícil? Não, acho que tá dando pra ir. Vou te dar um exemplo aqui, né? Um silêncio mortal aí, né? Vamos imaginar, olha só. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho um terreno que tem essas características, tá certo? Subir um pouquinho aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Tem um terreno que tem essas características, ok? Tudo bem? Aí eu vou fazer aqui, ó, um trabalho de terraplanagem, ó.
Ok? Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou cortar esta parte aqui e vou aterrar aqui, ok? Então, toda essa parte aqui que eu estou cortando, eu vou medir aqui, fazer o cálculo desta área aqui e vou multiplicar, ó, fazer uma perspectiva aqui básica, vou calcular o volume dessa terra aqui. E vou calcular aqui, ó, fazendo bem a mão livre aqui, tá bom, pessoal? Fazendo uma perspectiva aqui, ó. Calcula esta área aqui que vai ser aterrada, mais a área que vai ser cortada. Eu somo os dois e coloco na planilha. Ficou claro? Entendeu? Aham. Porque o que acontece? Quando a gente faz cobra, serviço de terraplanagem, a gente vai cobrar duas coisas. Aquilo que eu corto e aquilo que eu aterro. E se por acaso sobrar a terra, eu vou transportar para fora. Então, na verdade, entra aí uma terceira coisa. Entendeu? Eu, evidentemente, quando eu corto aqui, essa terra cresce de volume. Aí eu vou aterrar aqui, vai sobrar terra, vou ter que levar para fora. Então, são essas três coisas, tá certo? Ok? Acho que deu para entender aí claramente. Muita gente faz uma confusão e acha que isso é complicado. Na verdade, é muito simples. Aí, o transporte dessa terra aqui, ó. O que é o transporte? É aquilo que sobrou, né, o metro cúbico vezes por quilômetro. Tem um preço de metro cúbico por quilômetro que você anda. Ok? Tá certo? Então, se no caso de vocês estiverem, eventualmente, terraplenagem, corte ou aterro e transporte do excedente, aí vocês vão lançar nessas duas itens aqui. Ok? Professor, tenho só uma dúvida. Hum. Essa parte que vai colocar a terra, né? Ela também vai ter que ser compactada, né? Sim, mas aí o que acontece? Quando você faz corte e aterro, nas composições já tem, ó, corte e aterro compensado, tem corte e aterro compensado e compactado, tem várias opções lá de escolha. Ah, sim. Tá. Entendeu? Tá bom? Ok? Muito bem, olha só, aí o que acontece? Você colocou as quantidades, pegou o preço lá na planilha, que eu vou orientar na aula que vem, fecha aqui, fechou. Aí vamos lá, infraestrutura. Quer ver lá, ó, escavação mecânica, que é a abertura das valas, o nivelamento de fundo de vala, o laço de concreto, o reaterro, a estaca de hélice contínua que nós aprendemos a calcular, forma da sapata, forma da viga baldrame, o aço de 10, o aço de 5, concretagem, alvenaria e embasamento, impermeabilização e a impermeabilização na pintura asfáltica. Então, aqui está todos aqueles itens que nós vimos na aula de hoje. Tá certo? Ok? Preenche isso aqui e vai-se embora. Aí, qual vai ser o desafio de vocês? É fazer a mesma coisa para a estrutura de concreto. Forma para pilares, né? Formas para as vigas. Aqui eu pus separado para facilitar vocês. A armação do ferro do pilar, da viga, aí a laje, a metragem. A laje é só metragem quadrada, como eu falei para vocês. Aí o concreto dos pilares, o concreto das vigas, ok? Se fizer memória com cuidado, não erra, cara. Tá certo? Aí as paredes, a alvenaria dos blocos aqui, tá certo? Aí é o bloco de 14, que é o bloco de parede de 15, e o bloco de 19 para a parede de 20. Aí se tiver bloco de canaleta, né, as vergas que eu te falei, e as vergas, aqui uma de 14 e uma de 20. Ok? Lembrando que nas paredes, esses itens aqui, as paredes, dois tipos de parede, a gente descontou os vãos lá. Ok? Chegou aqui. Oi? Aí a gente, nem todos esses elementos a gente vai usar, né? A gente tem que ir vendo o que No caso de alvenaria, provavelmente você vai usar tudo isso aqui, ó. Você vai usar tudo. Aqui na
Na estrutura também você vai usar todos. Na fundação também é a mesma coisa. Aqui, olha, isso aqui você não vai usar, elementos de madeira, mas a cobertura você vai. Então, você vai parar aqui, ó. Esses dois aqui, o item 5 e 6, não vai utilizar. Porque eu estou só orçando a parte bruta da obra. E aí você vai usar a cobertura. Aí tem umas telhadas terças, o telhamento, subcobertura, o embolsamento, comieira, o rufo e a cara. Mas isso eu explico depois. Ok? Tá bom? Aham. Tá certo? Eu não quero despejar muita informação, não, para vocês fazendo aos pouquinhos aí para a gente fazer um trabalho consistente. Beleza? Então, olha, semana que vem eu vou explicar como que faz o levantamento da cobertura, que é super tranquilo, que a gente já viu lá naquela coisa lá, já tem lá, né? Vocês viram lá? Onde calcula a metragem e tal, tem algumas coisinhas lá, mas a gente completa lá. Alvenaria tranquilo, descontar os vão, em cada porta e janela tem verga e contraverga, também não é difícil. Aqui na estrutura também nós já vimos, praticamente repete a fundação. E na infraestrutura aqui, ó. Então, todos esses itens que nós vimos hoje, a parte principal aí, ok? Beleza? Sim. Tem, professor. Pois não, pode falar? Se o meu terreno, se ele for reto, assim, e aí esse custo de corte e... Não, aí no terreno plano você não tem que se preocupar com isso. Tá. Aqui você vai se preocupar, por exemplo, nesse caso, esse desenho aqui, se você tiver uma residência que tem aqui um subsolo, por exemplo, né? Subsolo aqui, nessa posição, né? E tem um pavimento inferior e o pavimento superior aqui. Você teve que fazer uma escavação para poder fazer a parte de baixo, no caso do terreno caído, né? E aí vem e constrói a parte nova aqui em cima, né? Tá certo, né? No caso que tem aqui um pavimento inferior e um térreo aqui, nesse caso. Ok? Tá bom? Mas aí, cada caso, a gente vai orientando vocês para não ter dificuldade. Beleza? Acharam muito difícil ou tá fácil? Fácil não é a palavra. Não, não é, mas também não é difícil, pessoal. É só uma questão de olhar o desenho de vocês com muita tranquilidade. Aquela aula inicial que eu mostrei no CAD, você vê que eu procurei mostrar como que lança as fundações, né? Na verdade, é uma revisão, porque vocês já viram lá em Cisca, acho que fizeram Cisca com o quê? Cisca 2 com o Oswaldo? Isso. Foi. Então, ele já orientou aquilo. Então, é isso que vocês têm que fazer. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu estou fazendo apenas uma repetição para vir à mente novamente. Entendeu? Acho que esse é o nosso esforço. Por que a gente tem que fazer isso? Porque, olha só, a experiência minha, eu trabalho com obra há muitos anos. Quando você faz com esse cuidado, com esse rigor, o teu orçamento é muito assertivo. E aí, as diferenças... Nem o orçamento ele vai ser preciso, no sentido que ele vai bater eu orcei no paramétrico que vai gastar 200 mil obra e vai dar 200 mil salário. Não, isso não existe. Vai ter sempre uma diferencinha. Mas as diferenças são admissíveis, né? Se eu tiver 10% para cima ou para mais, né? Ou para baixo ou para cima, pô, ok. Tá certo? Então não é nada excepcional, né? Duro quando você erra os quantitativos, né? E aí você põe para menos ou põe para mais, fica absurdo. Às vezes, os erros que tem, às vezes até na conta, às vezes você erra uma vírgula, né? Entendeu? Por exemplo, às vezes aconteceu numa obra mesmo, num orçamento, que o orçamento era uma quadra poliesportiva, e de vez dava que por volta de 20 e poucos metros cúbicos, aí virou quase o dobro. O cara errou a conta lá, não sei o que ele fez, aí virou o dobro. Aí fica caro.
A gente descobre isso, que ele começa a destoar tanto que você descobre aí os erros, né? Só por uma questão de vírgula mesmo, tá certo? Ok? Tá bom? Ok? E também outra coisa também que o pessoal erra não é que quando você mexe com uma planilha eletrônica, às vezes você não tem o Excel, por exemplo, numa planilha dessa que eu vou passar para vocês, lá no final, ele tem uma conta que a gente coloca, que é para conferir a própria planilha, entendeu? Né? A gente soma de diversas formas para ver se está batendo os números, tá certo? Eles vão observar isso lá embaixo depois, tá bom? Ok? Beleza? Sim. Tá tranquilo então? Tá bem, professor. Sim, eu queria fazer uma pergunta, mas não tem a ver com dúvida, não. Queria saber se esse trabalho a gente pode fazer em trio ou só dupla mesmo. Olha só, na verdade é o seguinte, a gente, que às vezes o número de alunos não bate para dar duplas, né, individualmente, né? Aí, quando fechar os trabalhos, quem ficar fora, às vezes ficar 2 ou 3, pode acontecer, a gente pode autorizar assim. Mas quem vou pedir para a nossa monitora que está ajudando a gente, ela coordenar esse trabalho, tá certo? Ok? Tá Né? bem, Eu obrigada. tenho visto trabalho, olha só, tenho visto trabalhos feito com trio, que o resultado foi pior do que se fizeram em dupla. Então alguém trabalhou mais que o outro, né, provavelmente. Né? Mas, enfim. Né? Acho que aí você já tem maturidade suficiente para saber o que é bom para vocês. Ok? Tá bom? Legal? Tá bem, obrigada. Pois não. Você pode disponibilizar essa aula? Hoje a minha internet estava bem instável. Eu gostaria Não, sim, não, eu estou gravando aqui, assim que nós vamos terminar, eu vou parar a gravação e eu vou tentar hoje colocar a anterior e a de hoje aqui. Tá, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, você vai dar a nota dos trabalhos só no final ou vai dando aos poucos? Não, eu vou dar. Sabe o que acontece? Eu estou envolvido com várias coisas de comissão aí, e está encerrando uma eleição hoje, e eu pretendo fazer essas correções no final de semana, tá bom? Realmente não, eu estou corrido de tempo, é uma loucura, cara. Assim como você está com muito esse trabalho, também a gente tem muito trabalho. Tá, É uma não, loucura, tudo bem. tá bom? Tá legal? Tá bom, obrigada. Então é isso. Então eu vou parar a gravação aqui e a gente se vê aí na próxima aula, tá certo? Aí a monitora já vai ter criado um grupo de vocês e vai poder ajudar vocês no que for possível nessas orientações, tá bom? Ok? Então eu vou pedir para ela organizar esses grupos, as duplas aí, vai ver o que vai dando no final aí, tá bom? Ok? Beleza? Então eu estou interrompendo a gravação aí.